É quarta-feira, 12 de junho de 2024. Estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do Piques News. E você vai ver que a safra da tainha é mais que uma fonte de renda para pescadores do litoral catarinense. É patrimônio imaterial do estado. As praias também são espaço para outra prática importante, o surf. Mas como conciliar essas duas atividades? O encontro na Praia do Rosa, em Bituba, no litoral sul catarinense, debateu esse assunto após relatos de agressões contra esportistas e até mesmo banhistas. Esse é um dos destaques do Piques News de hoje e você vai ver também. Ambulâncias paranaenses são referência no Brasil. Renovação da frota é baseada em sugestões dos próprios socorristas. Paraná e Santa Catarina firmam acordo ambiental. Órgãos formalizam cooperação técnica para a formação de servidores. Porto de Paranaguá vai receber investimentos. A arrendatária irá injetar 570 milhões de reais no terminal. Inter mostra a recuperação do Beira-Rio. Expectativa é que o estádio volte a receber jogos em julho. Senadores discutem reformas de Milei. Manifestantes protestam contra medidas propostas pelo presidente argentino. E você vai ver ainda. Acampamento militar é construído em Paris. A área vai receber 4.500 soldados durante os Jogos Olímpicos que estão quase começando. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 8h03. No estado do Paraná, quando ocorre um acidente e alguém fica ferido, o 193 é acionado solicitando a presença do SIAT. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência é vinculado ao Corpo de Bombeiros e realiza diversos tipos de operações e resgates. O que talvez você ainda não saiba é que a frota do SIAT está entre as mais modernas do Brasil. Olhando de fora, fica fácil perceber que esta é uma ambulância dos bombeiros, mas a tecnologia empregada na maioria da frota foi implementada segundo os métodos utilizados por quem dispõe desse transporte de emergência como ferramenta diária de trabalho. Para a gente chegar no termo de referência que gerou essa ambulância, a aquisição dessa ambulância, a gente fez uma série de questões junto aos socorristas. O que eles achavam de altura, o que precisavam melhorar, tração, se precisava de ar-condicionado no salão, independente da cabine, se a comunicação entre os dois era o suficiente. Então a gente fez uma série de questões. Isso foi tudo sendo buscado, essas respostas, e aí de maneira informal, às vezes, para a gente poder realmente tirar o que era necessário de informação desses socorristas. E aí, com o tempo, a gente montou, viu o que era uma demanda maior e o que era plausível, o que era bom de fazer, tecnicamente o que era possível de fazer. E isso trouxe um arcabouço ali para a gente colocar no termo de referência melhorias, que é fazer algumas simples, outros um pouco mais complexas, mas que deixavam essa ambulância como a mais moderna do Brasil. Cada detalhe foi pensado para diminuir o tempo de resposta entre o resgate e a internação de quem fica com a saúde e integridade física afetadas. O retorno do novo veículo é muito bom, né? No geral, muito bom. Lógico, não agrada a todo mundo todos os itens, mas é um retorno muito bom. E principalmente por quê? Porque a gente fecha com chave de ouro aquilo que tinha sido começado com a demanda do atendimento, né? Então a gente está fazendo a renovação completa da frota, nunca tinha sido feito assim. As nossas ambulâncias reservas hoje são as 2020, né? Então tem 4 anos de uso. Nos últimos 12 meses, foram investidos 30 milhões de reais na aquisição de 60 novas ambulâncias como essa. Entre os diferenciais dos modelos projetados estão o transporte simultâneo de até 2 vítimas. A comunicação integrada também oferece mais agilidade nos atendimentos de emergência. Esse rádio digital nos permite a transmissão de dados, portanto, eu consigo, pelo prontuário eletrônico, mandar para o hospital
para ele saber como é que essa vítima está chegando lá, em tempo real. Eu consigo mandar em tempo real. Isso daí também é fruto de plataformas que foram desenvolvidas entre o Corpo de Bombeiros e a Gerência de Urgência da Secretaria de Saúde. Com todas essas características positivas, os serviços de resgate no Paraná chamam a atenção pela qualidade e eficiência, fazendo até com que outros estados fiquem interessados no modelo paranaense de atendimento móvel. A ambulância já tem 8 estados que a gente forneceu o nosso termo de referência para que eles possam usar nos seus estados. Outros estados ainda fizeram contato com a gente e falaram assim, não, a gente vai esperar ir virar uma ata de registro de preço nacional para a gente poder aderir à ata. Já tivemos a visita aqui do Comando Geral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Goiás, do Mato Grosso, do Acre veio para cá, para ver como é que funcionava o sistema, como é que funcionava esse serviço. Então, hoje ele é um serviço que está muito bem calçado, ao ponto de que a padronização do serviço e a qualidade do serviço gerou essa ambulância, gerou as demandas necessárias para fazer uma ambulância, porque sabe-se onde vai ir. A empresa que arrematou uma área no Porto de Paranaguá, no Paraná, anunciou que vai investir mais de 570 milhões de reais no terminal. O investimento irá triplicar a capacidade de escoamento de líquidos pelo terminal, especialmente de combustíveis. O anúncio foi feito ao governador Ratinho Júnior, que recebeu a diretoria da empresa e também da Toyota Sokyo do Brasil, uma das companhias do grupo japonês Toyota e que trabalha em parceria com a Liquipar em outros projetos. Uma área do porto que era pouco utilizada pelo potencial que ela tinha, nós levamos a leilão na Bolsa de Valores e agora o grupo que ganhou a concessão vai fazer esse grande investimento, inclusive com mais espaço de atracação para navios e também agora a possibilidade, além de ter essa armazenagem de líquidos, de combustível líquido, também da expansão para armazenagem de gás natural. O investimento é maior que o previsto inicialmente. Arrematada por R$1 milhão no leilão feito na Bolsa de Valores, a área deveria receber um montante mínimo de 330 milhões em obras de ampliação da capacidade operacional. Atualmente, a área tem cerca de 85 mil metros quadrados e capacidade de 70 mil metros cúbicos de armazenagem, devendo passar para 210 mil metros cúbicos. Está sendo feito tanques, são feitos 140 milhões de litros de tanques, justamente para poder compor esse total de 205 milhões de litros para poder fazer essa exportação e importação. Óleo diesel, no caso de Houston, Emirados Árabes, e biodiesel para exportação. Aí para exportação, Japão, Estados Unidos, Arábia Saudita e vários outros lugares. A Portos Paraná se prepara para oferecer ao mercado mais 3 áreas para armazenagem de granéis sólidos vegetais. As 3 concessões devem aumentar a capacidade de movimentação e armazenagem no Porto de Paranaguá, que já acumula recordes de movimentação. Primeiro, um investimento de quase 600 milhões de reais, depois de um processo licitatório, como o Estado do Paraná vem fazendo em outras áreas dentro do ambiente portuário. O Liquipar representa hoje um importante ativo para a movimentação de líquidos. Então, com esses investimentos em nova tancagem, em um novo berço de atracação, nós teremos uma condição de movimentar cada vez mais um volume de carga, atendendo não só o Estado do Paraná, mas todos aqueles estados que dependem do Porto de Paranaguá em especial, para que ocorram suas importações e as suas exportações. O Instituto Água e Terra e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina formaram um acordo de cooperação técnica. O objetivo é ampliar ações de treinamento e capacitação de profissionais dos órgãos. Além das capacitações, outro objetivo da cooperação é identificar temas de interesse mútuo e promover a troca de conhecimento, potencializando as operações das instituições na conservação e preservação do meio ambiente. Na primeira etapa, equipes do IAT passaram por treinamentos específicos para o uso de drones na gestão ambiental. Já os técnicos do IMA receberam aulas para a utilização de ferramentas de monitoramento e qualidade do ar. O curso de drones ocorreu no Parque Municipal Passaúna, em Curitiba, e contou com atividades teóricas e práticas.
Os participantes tiveram a oportunidade de operar os aparelhos, executar manobras avançadas para monitoramento ambiental, capturar imagens de vídeos de alta resolução, obter distâncias precisas sobre imagens georreferenciadas e medir áreas em volumes. A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Polônia na manhã de hoje em duelo disputado em Hong Kong, na China, pela Liga das Nações. As brasileiras ganharam por 3-1. A capitã Gabi encerrou o jogo como a maior pontuadora da partida, com 23 pontos. Com o resultado do jogo de hoje, o Brasil chega a 25 pontos na classificação da Liga das Nações, com 9 vitórias e a única equipe com 100% de aproveitamento. Não à toa, a alegria tomou conta das jogadoras. Muito feliz com essa vitória importantíssima pra gente, que já nos classifica para a fase final da Tailândia com 3 jogos de antecedência. Muito feliz de ver a agressividade do nosso time, energia, vibração. O Ju, que teve a oportunidade de jogar hoje, jogou muito bem. A Cris, que entrou e fez a diferença, Kizzy, o Balco, como sempre, fazendo a diferença pra gente. E é isso que a gente precisa, crescimento a cada partida. Temos mais 3 jogos importantíssimos aqui. A gente mantém a nossa invencibilidade. A gente sabe que a gente tem muito ainda para crescer como equipe, mas lindo demais de ver a nossa garra, a nossa energia dentro de campo. Ganhou esse jogo agora da Polônia, significa que a gente é o único time invicto da Liga das Nações. É um sentimento muito bom ganhar esse jogo, todo mundo jogando bem, todo mundo jogando junto. A gente agora já se classificou para a próxima fase, para a fase final, e agora é só mais 3 jogos e depois buscar o ouro. Oi galera, bom, jogo muito bom hoje, uma vitória muito importante para o nosso time. A gente sabia o quanto seria difícil esse jogo, assim como foi. Feliz com a nossa classificação antecipada para a fase final, mas o nosso objetivo é a cada jogo continuar crescendo. E hoje era o duelo de invictos e acho que a gente conseguiu se comportar muito bem, muito agressivas, principalmente no saque, que a gente sabia que era uma arma importante para jogar contra elas. E fico muito feliz de ver como a nossa equipe está reagindo em diversos momentos. E é isso, continuem torcendo pela gente, tem que ter uma sequência dura aqui para ainda pensar na fase final. Então amanhã já tem outro jogo, cabeça no jogo de amanhã, mas obrigada pela torcida. Valeu! E o próximo confronto do Brasil na Liga das Nações é nesta quinta-feira. As meninas vão enfrentar a Alemanha a partir das 6 horas, cedinho, no horário de Brasília, imperdível. E ainda sobre esporte, o Inter abriu as portas para a imprensa observar a limpeza e restauração do Beira-Rio após os estragos causados pela enchente de maio. A estimativa é que o estádio volte a receber jogos no mês que vem. A água recuou, mas o estádio Beira-Rio segue marcado pela tragédia climática do Rio Grande do Sul. Equipes de limpeza trabalham duro para recuperar o estádio do Internacional, que já planeja a reabertura. A previsão de reabertura do estádio é no mês que vem, no mês de julho. Ainda não sabemos precisar, né, se na primeira semana ou na segunda, mas estamos trabalhando aí com efetivo 24 horas por dia para entregar para o torcedor o Complexo Beira-Rio já no mês que vem. Cerca de 600 colaboradores trabalham diariamente na recuperação do estádio, com capacidade para 50 mil pessoas. O clube abriu as portas nesta semana para a imprensa observar a evolução da reforma, que ainda não tem valor final. O prejuízo do Complexo Beira-Rio, mais do Centro de Treinamentos Parque Gigante, ficou na ordem de 30 a 40 milhões. A gente ainda não sabe precisar, né, com convicção esse número, mas vai ficar nessa faixa aí. O Beira-Rio ficou de 15 a 20 dias embaixo d'água e no CT foi 1 mês. O Campeonato Brasileiro foi suspenso por 2 semanas devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Após denúncias de supostas irregularidades no leilão de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento, o presidente da Conab, Edgar Preto, anunciou a anulação do ato. 263 mil toneladas haviam sido compradas para, segundo o governo, suprir a falta de abastecimento em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. Mesmo com a Confederação da Agricultura afirmando que o país não corre riscos de ficar sem o cereal. Assunto, claro, para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo.
Tiago, bem-vindo. Não teria algum erro nessa questão aí? Ou seja, algo de errado estava acontecendo nesse certame ou não? Boa noite, Andréia. Boa noite à nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Como diz aquele trocadilho, algo de errado não está certo nesse certame, né? E justamente isso me faz lembrar, né, aquela situação na pandemia aqui de Santa Catarina, onde houve compras de respiradores fantasmas que nunca vieram. Inclusive, até hoje o dinheiro não foi totalmente devolvido. E quando se foi investigar o caso, se descobriu que quem comprou, ou seja, quem vendeu para o Estado e comprou lá na China os respiradores, foi uma casa de massagem lá no Rio de Janeiro, né? Bom, é desse tipo de situação que a gente precisa investigar e sempre denunciar para que não ocorra mais. E é isso que a gente vai falar agora sobre esse caso, agora envolvendo o arroz do governo federal. O que não faltou foram avisos ao governo de que esse ato, até agora não justificável, não deveria ser realizado. Mas agora, com essas denúncias que nós mostramos aqui na sexta-feira passada, parece que algumas peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Empresa com capital social aumentado 7 dias antes do pregão, militantes do partido do presidente do Edgar Preto fazendo parte do quadro social de empresa vencedora e todas, eu disse todas, sem histórico algum para a importação desse tipo de produto. É bom a gente lembrar que o Edgar Preto foi candidato a governador pelo Rio Grande do Sul nas eleições de 2022 e ficou em terceiro colocado no primeiro turno. Bom, voltando ao arroz, o que me chama mais atenção é a justificativa que deram que o procedimento foi anulado para ter um melhor ajustamento, ou seja, para ser melhor ajustado. Oi? Esse ato, gente, teve até queda de secretário no alto escalão do Ministério da Agricultura. Ou seja, como diz o ditado, tem boi na linha. Neri Geller, secretário de Política Agrícola, foi demitido, mas a corretora de um assessor dele está envolvida no leilão e vai continuar participando caso o governo continue fazendo, e Edgar Preto já disse que vai ser retomado. Ele deixou o cargo à disposição do governo federal. Claro, ele pesou na balança o que teria mais vantagem econômica, continuar no governo ou assessorar uma empresa para ganhar esses milhões aí de reais na negociação com o governo federal. Vejam que a história é sempre a mesma. Antes era na Petrobras, agora eles querem fazer a maracutaia até com a desgraça da população, nesse caso dessa catástrofe climática envolvendo o Rio Grande do Sul. Esse envolvimento desse secretário é no mínimo estranho, para a gente não dizer outra coisa. E além disso, essa desculpa de que a compra é para o arroz não aumentar é balela. O arroz já estava em alta e o governo tem poder de, em acordo com os produtores, criar subsídios, reduzir impostos, enfim. Com esses 416 milhões de reais, dá para implantar política relativa à equalização dos preços. Inclusive, o próprio governo está destinando 100 milhões para isso. Mas vejam, o governo federal prefere mandar 400 milhões para fora, ao invés de ajudar com 100 milhões o produtor local. Sem falar que aquele arroz que Lula quer vender com a embalagem dele, à lá estilo Hugo Chávez, né? Porque isso é só em país comunista, não é da mesma qualidade que o arroz que nós produzimos aqui. E com as condições que são produzidos na Tailândia, os produtores nacionais dizem que garantem preços bem mais acessíveis. Até porque os defensivos agrícolas usados lá são proibidos aqui. Esses mesmos defensivos que a Marina Silva e a turma ambiental tanto criticam são usados para o cultivo desse arroz que está empapado nas mãos do governo Lula. Eu prefiro o nosso arroz aqui, que é mais soltinho. E ainda falando do Rio Grande do Sul, notícia de destaque no nosso site, para a gente encerrar, né? É sobre a inflação em Porto Alegre e o governo precisa mexer os pauzinhos. Vamos ver aqui no nosso telão. A inflação em Porto Alegre é quase o dobro da média nacional. O índice é o quarto maior entre as capitais pesquisadas pelo IBGE. Não está fácil viver em Porto Alegre, capital dos gaúchos, depois dessa enchente. Para vocês terem uma ideia,
o índice lá chegou a 0,87%, quase o dobro do índice nacional, que ficou em 0,46%. Mais um pouquinho para baixo, a gente vê que a batata inglesa está puxando esse índice com 23,94% e, pasmem, o gás de cozinha 7,39%, que impacta muito, né, na cesta básica do gaúcho, principalmente que mora ali na região metropolitana. A gasolina também teve inflaçãozinha aí de 1,8%. É pouco comparado, mas no fim das contas no bolso dá bastante impacto, né? Então é nessas políticas que o governo tem que estar focado nesse momento. Batata inglesa faz parte, inclusive, do Ministério da Agricultura. Alô Preto, tem que mexer as canetas, tem que organizar a casa e focar no que impacta. O arroz, os produtores já estão falando que não vai faltar. E o que a gente fica indignado é que eles cismam na mesma tecla, sempre na mesma tecla, que vão fazer esse leilão novamente, e aí a gente fica agora pensando quais são as empresas que vão participar, né? É isso aí, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Tiago, muito obrigada e até a próxima. Obrigado e uma boa noite a todos. E agora nós vamos para o intervalo. E na sequência você vai ver que o Senado argentino votou proposta de Javier Milei em meio a protestos de professores e servidores públicos. E também os detalhes de uma reunião realizada na Praia do Rosa, em Imbituba, litoral sul catarinense, que debateu a harmonia entre pescadores, surfistas e banhistas durante a safra da tainha. Em instantes a gente volta, não sai daí. O mês do Clube K do Comprão continua cheio de vantagens para você. Aproveite e concorra a 1 ano de compras. Banana caturra, 1,59 o quilo no Clube K. Laranja pera, 3,59 o quilo no Clube. Alcatra com maminha a vácuo a partir de 24,90 o quilo no Clube. Feijão carioca ou preto Santo Dia tipo 1 de 1 quilo, 4,79. Açúcar refinado Alto Alegre, 5 quilos, 17,99. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, 2 quilos e 400, 24,99. Melhor preço é no Comprão. O programa Estrada Boa está em fase acelerada. As ações já chegaram a todas as regiões do estado. Tem obras em andamento bem perto de você. Aqui aumentou a segurança na viagem. Agora não tem mais desculpa para não visitar minha mãe. Ficou melhor para admirar as belezas do nosso estado. Isso é respeito e desenvolvimento para todos. Programa Estrada Boa é a nossa infraestrutura levada a sério. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer! O Guins é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. Eu trabalho para cuidar da segurança dos catarinenses. Faço parte da Segurança Pública de Santa Catarina. Uma força que atua em conjunto, unindo inteligência, tecnologia, equipamentos de última geração para proteger e cuidar de toda a população do estado. Saber que eu faço parte dessa força e que meu trabalho é importante para garantir a segurança dos catarinenses me orgulha todos os dias. Por isso, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. E agora vamos com alguns dos destaques internacionais. Diante do Congresso argentino, manifestantes protestam contra as impopulares medidas propostas pelo presidente Javier Milei, enquanto os senadores discutem a aprovação do pacote. Senadores argentinos discutem um pacote de reformas fundamentais para o presidente de extrema-direita Javier Milei, que contempla, nesta semana, 6 meses de governo sem ter conseguido a aprovação de uma lei. Caso os senadores aprovem a chamada Lei de Bases, que recebeu sinal verde dos deputados em abril, o texto de mais de 200 artigos vai retornar à Câmara para aprovação final. O caminho legal tem sido difícil para o pequeno partido de Milei, que é minoria nas duas câmaras. A Lei de Bases é uma versão reduzida da chamada Lei Ônibus, com mais de 600 artigos, que naufragou em fevereiro na Câmara dos Deputados.
No Senado, Milei tem apenas 7 das 72 cadeiras e precisa do voto de 37 parlamentares para que o projeto sobreviva. Cerca de 35 votos estão garantidos graças ao apoio da direita tradicional. A lei de bases delega poderes do parlamento ao executivo, inclui incentivos controversos para grandes investimentos e estabelece uma dezena de empresas públicas sujeitas à privatização. Professores e funcionários públicos convocaram greves e protestos diante do Congresso nesta quarta-feira. O Haiti formalizou oficialmente o novo governo. O decreto com a nomeação dos membros do gabinete foi publicado no Diário Oficial haitiano nesta terça-feira. O anúncio ocorre 2 semanas depois de o Conselho de Transição designar Gary Conille como primeiro-ministro interino. O premier tem como missão restaurar a segurança e a estabilidade no país do Caribe, devastado pela violência das gangues. Conille, de 58 anos, também vai exercer a função de ministro do Interior. O político já foi premier do país entre outubro de 2011 e maio de 2012. Dominique Dupuy, representante do Haiti na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, vai ficar a cargo da pasta das Relações Exteriores. O Conselho de Transição do Haiti é composto por 9 membros, 7 com direito a voto e 2 observadores, e foi formado em abril. O mandato dele deve ser finalizado mais tardar em 7 de fevereiro de 2026. A União Europeia assinou um contrato marco que vai permitir adquirir doses de uma vacina que previne a transmissão da gripe aviária aos humanos. Após as notificações de caso de gripe aviária nos Estados Unidos, México e Austrália, a União Europeia resolveu adquirir cerca de 665 mil doses de uma vacina que previne a transmissão da doença aos humanos. O bloco explicou que o contrato marco inclui uma opção para mais de 40 milhões de doses adicionais. Os contratos com o laboratório Séquiros foram assinados pela Autoridade de Resposta Sanitária de Emergência, entidade criada em 2021 para enfrentar de forma organizada a epidemia do coronavírus. 15 Estados-membros do Espaço Econômico Europeu participaram desta compra conjunta. As doses serão destinadas às pessoas mais expostas à possível transmissão da gripe aviária por aves ou animais, como trabalhadores avícolas e veterinários. A vacina do laboratório Séquiros é a única atualmente autorizada no bloco contra a gripe causada em humanos pelas cepas H5 do vírus da gripe aviária. O Google anunciou que escolheu o Brasil para testar uma tecnologia que usa inteligência artificial para bloquear automaticamente os smartphones com o sistema Android em caso de roubo. No Brasil, cerca de 2 celulares são roubados por minuto. O Brasil será o primeiro país no mundo a testar a tecnologia com inteligência IA a partir de julho. A gigante americana explicou que a principal novidade consiste em um sistema que usa a inteligência artificial para detectar um movimento brusco que indique roubo. A partir daí, a tela é bloqueada automaticamente. Outra inovação anunciada é a possibilidade de bloquear o acesso aos dados do dispositivo de forma remota sem necessidade de senha, utilizando apenas um número de telefone. Há também uma função que permite o bloqueio mesmo que o aparelho esteja conectado à internet. A Apple, principal concorrente do Google em sistemas operacionais para telefones móveis, havia lançado funções anti-roubo para seu sistema iOS em janeiro. Segundo os dados mais recentes da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou cerca de 1 milhão de roubos de celulares em 2022, ou seja, 1,9 por minuto. O problema afeta especialmente os moradores das grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. Um acampamento militar gigantesco vai abrigar mais de 4 mil soldados durante os Jogos Olímpicos de Paris. A segurança é uma grande preocupação durante a Olimpíada. Um gigantesco acampamento militar com áreas pré-fabricadas e macas para dormir está sendo construído no leste de Paris para abrigar 4.500 soldados durante os Jogos Olímpicos.
O acampamento fica em uma ampla área próxima da floresta de Vincennes, onde normalmente são montados circos ou parques de diversões. A estrutura deve ser concluída até 3 de julho, quando chegam os primeiros militares, ou seja, 23 dias antes da cerimônia de abertura dos Jogos. Este é o maior acampamento militar instalado na França metropolitana desde a Segunda Guerra Mundial. Aqui não é um acampamento de lona, é uma estrutura semipermanente com instalações que não poderíamos imaginar há 50 anos. Wi-Fi para os soldados, ar-condicionado nos quartos, um nível de apoio incomparável e até superior ao de nossas implantações de emergência em teatros de operações externas. Déploiement d'urgence sur les théâtres d'opérations extérieures. No total, 18 mil militares vão participar do esquema de segurança dos Jogos, como reforço aos 45 mil membros das Forças de Segurança Interna, Polícia e Gendarmeria. Além disso, entre 18 e 22 mil agentes de segurança privada serão mobilizados por dia. O Comando Militar de Paris informou que os principais riscos são a ameaça terrorista, os drones, a ameaça de protestos e ataques cibernéticos. O acampamento recebeu o nome de Alain Mimon, em homenagem ao cabo que se alistou no Exército aos 18 anos e, mais tarde, se tornou um dos grandes atletas franceses, com 3 medalhas olímpicas, em 1948, 1952 e 1956. Após um caso de violência na Praia do Rosa, no sul catarinense, empresários e esportistas se encontraram com a Secretaria de Turismo de Imbituba e o Comando Militar para discutir um tema antigo, o acordo entre pescadores e surfistas durante a safra da tainha. No último domingo, a Praia do Rosa foi um cenário de barbárie. 8 pescadores, 2 turistas estrangeiros e um morador argentino trocaram socos, chutes e até pauladas. O motivo? O descumprimento de um acordo no qual definia que naquele local não poderia estar sendo realizada a prática de esportes, como o surf. Um trato antigo entre os esportistas e pescadores, mas que vem passando do ponto há pelo menos 3 anos, quando aumentaram os casos de violência, principalmente contra os turistas que desconhecem a regra de que quando esta bandeira branca estiver presente, o local fica reservado à pesca. Já a prática dos esportes é permitida apenas quando a cor for azul. No entanto, a resposta tem sido desproporcional para quem não cumpre a tal regra, com agressões. Após o ocorrido no final de semana, empresários, surfistas e alguns pescadores realizaram uma reunião para discutir o assunto com a Secretaria de Turismo de Imbituba e o comando da Polícia Militar. Discutimos as legislações que temos vigentes, a necessidade de melhorias e atualizações nas legislações, o envolvimento de conversas com todos os demais grupos envolvidos para que busquem soluções que evitem ao máximo esses conflitos e façam com que a Polícia Militar não seja nem necessária para resolver um problema onde, se fizer um trabalho com os participantes, seja os representantes de pesca, seja os representantes do surf, encontrem um denominador comum e evitem ao máximo um conflito que possa gerar aí um ato de violência. Na oportunidade foram levantadas as principais problemáticas envolvendo o tema. Muitas sugestões foram levantadas e dentro de alguns dias os empresários e esportistas afetados pretendem levar as reivindicações também ao Legislativo de Imbituba. O nosso objetivo é com que a gente faça o acordo funcionar, que é um acordo entre cavalheiros, né? Tem que ser cumprido entre as partes. E quando algo não é bom para uma das partes, não está sendo um acordo entre cavalheiros. A gente já tenta já há alguns anos melhorar isso e agora para a próxima temporada, porque agora já estamos chegando ao fim, a gente precisa de uma ajuda do município, né, da Câmara de Vereadores, do Estado em si, para apoiar a gente para não ter essa violência, né? Nem que seja com salva-vidas para orientar, né, o ano todo, para a praia ter o ano todo o turismo, né? E para a gente poder viver em comunidade, né, e todo mundo feliz, né? Segundo a Secretaria de Turismo, no momento não teria como ser realizado um convênio com outros órgãos para que operasse como mediador entre os esportistas e pescadores. Colocar orientadores de turismo nos dias de
ondulações onde ficasse essa dúvida, tem meio metro, tem 1 metro, tem 1,5 metros, dá para pescar? Não dá para pescar, vamos surfar. Para esses dias, nós iríamos colocar os orientadores. Infelizmente, a licitação atrasou e em seguida foi impugnada por um dos concorrentes e a gente ficou sem os orientadores de praia. Mas não era também a solução ideal, né? A solução ideal é que fique claro o acordo ou uma nova legislação, né? Durante o encontro, ficou alinhado que o local terá o policiamento reforçado, pelo menos até o final da safra da tainha. Como Polícia de Ordem Pública, nosso primeiro ato, através do comandante do 34º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Luiz Carlos, foi o de imediatamente disponibilizar que guarnições estejam mais presentes nessas áreas de conflito, buscando sempre a mediação do conflito, o diálogo, esclarecê-lo dos acordos que não têm força de lei, mas que regulamentam, através dos costumes, a prática do surf e da pesca, atualmente na Praia do Rosa, que foi o cenário desse ato de violência. Não a violência, né? Que resolvam esse imbróglio. Assim a gente chega ao fim da edição de hoje do PIX News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Você fica agora com Lost. E a gente se encontra amanhã. Até lá. PIX TV é conteúdo todo dia.